Mas é uma alegria estar aqui, é uma alegria estar na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja com a qual eu tenho alguma história. A minha esposa, ela frequentou e foi membro aqui, minha sogra também, no tempo que a igreja estava lá na Fernão Dias, quando a gente começou a namorar. Isso também faz bastante tempo, eu não vou falar quanto tempo, porque, bom, eu já falei há quanto tempo eu prego, então você já deve ter imaginado a minha idade, mas tudo bem. É um prazer, uma alegria, e é com temor e com tremor que a gente recebe esse convite. Eu digo que a honra numa noite em que o pastor é convidado é sempre do convidado, e o agradecimento é sempre do convidado, porque a gente recebe da igreja um voto de confiança com aquilo que ela tem de mais precioso. A igreja confia que a gente vai expor o texto bíblico com fidelidade e com dedicação, com zelo, diligência. Então, nessa noite, eu queria te convidar a pensar comigo, a partir da lente do texto bíblico, em uma questão que vem cutucando a minha mente, cutucando a minha alma, nos últimos quase 20 anos, quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo. Eu saí do mundo de redação, eu sou originalmente formado, a minha primeira formação antes da teologia é no jornalismo, e quando eu saio do mundo do jornalismo, da redação, para trabalhar num ambiente de empresa um pouco mais normal, longe da loucura do dia a dia, dos fechamentos e das reportagens, eu me deparo com uma realidade de São Paulo que talvez você diga assim: Vitor, isso é a sua preocupação, você é um neurótico há 20 anos, eu não preciso ser, esse não é o meu problema, esse problema é um problema seu, e talvez de outras pessoas, mas não o meu. Eu estou muito bem. Eu queria convidar você nessa noite a refletir a respeito da vida solitária, no meio de uma multidão que nós encontramos numa megalópole, como é a grande São Paulo, que foi o que eu encontrei nessa noite aqui, talvez não, foi o que eu encontrei quando eu pisei pela primeira vez num ambiente de trabalho, que era uma empresa, em que eu tinha colegas que estavam ali trabalhando, e finalmente ali eu tinha tempo, diferente do ambiente de redação, tempo para conversar, para conhecer melhor aquelas pessoas, de repente um espaço ali no cafezinho, ou quem sabe, um espaço para conversar um pouco mais a respeito dos planos futuros, de crescimento ali dentro da própria empresa, enfim. E talvez você diga: solidão, Vitor? Esse não é o meu problema. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem com a minha esposa, com o meu marido, eu estou muito bem com os amigos que eu já tenho. Deus já me deu uma família, pais, sogro, sogra, uma igreja que faz com que eu não me sinta solitário. Então hoje não é para mim, a neurose é sua. E eu queria te convidar a partir da lente do texto bíblico, olhar para esse tema. Talvez, se não for a sua questão, se você nunca se sente sozinho, se não há uma noite na qual você coloca a cabeça no travesseiro e diz: poxa vida, hoje era um dia que eu queria ter compartilhado com mais gente. Se esse não é o seu caso, eu queria te convidar a pensar nessa temática, de novo, a partir das lentes do texto bíblico, porque se não é a sua questão, muito provavelmente é a questão na vida de gente próxima a você. Talvez na baia, no biombo ao seu lado, trabalhando no mesmo escritório. Vitor, eu não trabalho em escritório. Você entendeu? Aplica no teu ambiente de trabalho. Talvez na tua sala de aula. Você é um professor, quem sabe um professor universitário, ou um aluno, talvez esteja ao teu lado, o solitário, no meio de tanta gente. Talvez o solitário more
debaixo do mesmo teto que você mora. Então, talvez a gente fale de solidão a partir da tua perspectiva, de alguém que já se sentiu só. Me mudei para São Paulo, não tenho mais amigos. Mudei de igreja, meus amigos ficaram lá. Poxa vida, eu tive uma vida tão ativa durante os anos de faculdade. A faculdade acabou. Agora eu tenho o meu trabalho. Talvez seja a sua vivência, que a gente vai abordar nessa noite. Talvez não. Talvez você seja a resposta que Deus vai usar poderosamente na vida de gente solitária. E o meu palpite, e isso é mero palpite, eu vim aqui para pegar o texto bíblico e não dar palpite. Púlpito é lugar de pregação, não de palpite. Tem muito pulpiteiro aí que é palpiteiro. Mas só esse palpite aqui eu quero dar. O meu palpite é que esse tema, a minha carne não atrapalhando, e o Espírito de Deus falando, por meio do texto que já é inspirado, o meu palpite é que esse tema encontrará os nossos corações nessa noite, das duas maneiras. Tanto como gente que enfrenta a solidão, às vezes com frequência, às vezes ocasionalmente, quem sabe, mas também como gente usada poderosamente pelo Espírito Santo de Deus, para falar com gente solitária, nos lugares onde nós estamos. Eu queria te convidar para uma história que diz respeito à solidão. E como essa história que diz respeito à solidão foi resolvida por Deus. Como nessa história a gente pode enxergar a graça de Deus. Se você puder ler comigo o livro de Gênesis no capítulo 35, nós vamos ler os versículos de 16 até 19. Gênesis capítulo 35, de 16 a 19. Essa história é uma história, uma pequena porção da história de Jacó. E a gente vai ver Jacó passando por uma situação típica de solidão. E vamos tentar aprender o que Deus faz com essa potencial solidão com a qual Jacó teria que lidar. Então, o texto em Gênesis 35, 16 a 19 diz o seguinte: depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto, quando ainda estavam a certa distância da cidade. Raquel, esposa amada de Jacó. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse: não tenha medo, você terá outro menino. Era o segundo filho de Raquel aqui. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro, chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, Jacó, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Deus abençoe a sua palavra lida. Quando eu cheguei naquele primeiro ambiente de trabalho, eu cheguei num ambiente de trabalho que talvez você já tenha chegado alguma vez, que em poucos dias você percebe que, embora haja pessoas ali cujo convívio é gostoso, pessoas ali que estão tentando fazer o seu melhor, aquele ambiente, alguns hoje talvez chamem de ambiente tóxico. Pessoal especialista aí em recursos humanos, que verifica o clima das empresas, um ambiente ruim, um ambiente tóxico. Na linguagem do meu pai, isso seria ninho de cobra.
eu piso naquele ambiente, e você talvez tenha pisado já em um ambiente assim, e você percebe em poucos dias que, embora haja pessoas, e eu quero dizer aqui, eu trago com carinho a memória de várias pessoas dessa empresa na qual eu trabalhei mais de uma década atrás. Eu trago com carinho a memória dessas pessoas. Entretanto, o lugar ali é um ambiente que você precisa manter um olho bem aberto, porque ninho de cobra. Eu volto para casa e conto para o meu pai: olha, pai, comecei a trabalhar nesse lugar aqui. Ainda era solteiro. Tinha começado a namorar a Bruna nessa época. E eu falo: lá é um ninho de cobra, viu, pai? Não sei se eu fiz uma boa troca. Eu estava no emprego, fui para o outro. Não sei se eu fiz uma boa troca. Meu pai olha para mim e fala o seguinte: filho, lembra do seguinte, você não precisa ser uma cobra num ninho de cobras. Coruja come cobra, não se esqueça. O que ele estava querendo dizer é aquela coisa assim, um animal que evoca uma certa sabedoria. A coruja geralmente não carrega o estigma ruim que a cobra carrega, né? Ninho de cobras. Num ninho de cobras, você fica na defensiva. Num ninho de cobras, você não se sente à vontade para expor as suas fragilidades, para contar aquilo que é importante para você, para se abrir com as pessoas. Então, naquele lugar, veja se isso se relaciona com os lugares por onde você passou e por onde você passa nessa megalópole chamada São Paulo. Então, naquele lugar, com frequência, as conversas são conversas superficiais que talvez digam respeito à rodada de ontem no futebol. Quem ganhou na Libertadores? Ou perdeu? Ou quem sabe a gente fale de casamento, mas sempre com uma pequena piada, muito raramente com um fundo de verdade. E então você tem conversas que parecem profundas, mas na verdade não são, e você passa um ano trabalhando com aquela pessoa, talvez 2 anos trabalhando com aquela pessoa, e de repente você para pensar: o que eu sei mesmo a respeito daquela pessoa? E você fala assim: não muita coisa, nem lembro em qual bairro que ele mora. Talvez você já tenha trabalhado com gente assim, ou num ambiente cheio de pessoas assim, ou então, essa empresa que eu trabalhava tinha muitos fumantes, eu não era um fumante. Então, quando eu queria ter uma conversa um pouquinho mais séria com alguém a respeito do trabalho, mas também querendo saber um pouco mais da vida daquela pessoa, quem sabe uma oportunidade de falar do Evangelho, de falar de Jesus, eu já sabia que o rapaz ia fumar aquele cigarro, aí eu falava para ele: vamos lá tomar um café? E ele respondia: vamos lá fumar um café. Você toma um café, eu fumo. Paciência, é assim a nossa vida no ambiente de trabalho em que a gente expõe o Evangelho, é assim mesmo. Primeiro a gente fala de Jesus, depois a gente trata das questões da vida de alguém, se ela permitir que a gente tenha essa intimidade. E a gente ia lá, e talvez você tenha encontrado gente assim também no teu ambiente de trabalho, ou de escola, ou de faculdade, mas principalmente de trabalho. O cara tem 35 anos de idade, toda conversa que o cara tem, todo o assunto dele, diz respeito, ele sempre vai contar uma história lá dos tempos de colégio. Conhece gente assim? Todo o assunto do cara parece que foi 20 anos atrás. Na rodinha de conversa, a gente está lá falando sobre alguma coisa, ele fala: nossa, sabe que eu lembro disso? Quando eu morava lá em Araçatuba. Faz 15 anos que o cara mora em São Paulo. Sabe o que é isso? A pessoa está doida para compartilhar alguma coisa, mas ela não vai compartilhar uma fragilidade do mundo atual. Do mundo atual dela. Ela está doida para se engajar, para criar vínculo, para fazer um laço. Nós somos seres humanos, nós ansiamos por esses laços mais profundos.
mas ela não tem essa coragem de expor algo daqui do momento. Pode acontecer. Ou quem sabe você tenha se encontrado com gente como eu encontrei naquele período, que está em pé, em cima de um tapete tão bonito, mas tão bonito, que ela morre de medo que aquele tapete seja puxado. Lembra, eu estava num ninho de cobra, puxar tapete ali era um negócio comum. Então o que acontece? Essa pessoa vai falar só de amenidades, coisas circunstanciais da vida. Big Brother Brasil, talvez. Essa temporada não está tão empolgante, acho que talvez não. Mas talvez ela queira falar de alguma coisa desse tipo. Dificilmente ela vai falar de uma história como a história de Jacó, especialmente se tratando dela. A solidão que Jacó está prestes a enfrentar aqui é o tipo de solidão que todos nós enfrentaremos em algum momento da vida. Talvez não de modo idêntico ao de Jacó, mas ao menos de modo parecido. Jacó aqui ama profundamente uma mulher. Ama profundamente essa mulher chamada Raquel, sua esposa. Ama profundamente a ponto de ter trabalhado durante 14 anos para poder se casar com ela. Alguns de vocês conhecem essa história de trás para frente, de frente para trás, de cima para baixo, de baixo para cima. Se você não conhece também não tem problema, está ali no teu texto bíblico, ali no livro de Gênesis. Jacó, ele se apaixona por essa mulher chamada Raquel. E então ele vai ao pai de Raquel para falar sobre essa paixão, para quem sabe casar-se com ela, e ele fala: muito bom, faço muito gosto que você seja meu genro, mas para que isso aconteça, trabalha de graça para mim aqui durante 7 anos. E é o que ele faz. Passados os 7 anos, ele chega a Labão, o pai de Raquel, e diz: olha, passaram-se os 7 anos, quero me casar com a sua filha. E então ele diz o seguinte: olha, faço muito gosto desse casamento e do seu esforço. Quem não queria ter você como genro? Aqui eu estou sendo meio The Chosen, eu estou acrescentando partes do diálogo, tá? Mas é o seguinte, tem Lia, que é a irmã de Raquel, e na nossa tradição, na nossa cultura, no nosso costume, seria uma vergonha eu casar Raquel primeiro. Então, você tem que casar com Lia. Depois você casa com Raquel. Ele fala: tudo bem, então eu vou casar com Lia. Não, mas peraí. Você só vai poder casar com Raquel se você trabalhar mais 7 anos. Então 7 com 7, eu sou jornalista, a gente é ruim de conta, teólogo também não tem matemática na universidade, mas da última vez que eu conferi, eram 14. 7 com 7 são 14, com mais 7, 21, tem música com isso. 14 anos ele trabalha. Precisa gostar muito de alguém. Há quem diga que literatura romântica, bom, romântica, né, como escola literária, isso é verdade, mas há quem diga que romance na literatura só tenha aparecido, seja coisa mesmo da modernidade da literatura ocidental. Romance apareceu agora, o que existia antes era casamento arranjado, tal. Bom, o que existia antes muitas vezes era casamento arranjado, mas história de amor e de romance muito oriental, antiguidade oriental, Antigo Oriente Próximo aqui, existe há milhares de anos. Temos um exemplo no texto bíblico tão cedo quanto o Gênesis. E nessa paixão, e nesse amor romântico de Jacó, e esposas, eu sei o que vocês estão pensando. Puxa vida, ele trabalhou 14 anos, meu marido está aqui me regulando um anel, um perfume. Maridos, levem uma flor para elas hoje, vai. Mas está aqui um homem profundamente apaixonado. Um homem cuja paixão se renova, 14 anos. Agora, o peso
peso dramático dessa história não está apenas nos 14 anos que ele trabalha. O peso dramático dessa história repousa também no fato de que ele trabalha durante 14 anos sem Raquel, para desfrutar da companhia dessa mulher amada durante alguns anos, quando ela tem o primeiro filho, e ainda fértil, no segundo filho, ainda jovem. Ainda jovem ela se vai. Ainda jovem, ele perde a companheira por quem ele tanto trabalhou, com quem tanto ele queria compartilhar das alegrias, das dores, das lágrimas, das lutas, dos sorrisos, das vitórias. Ele perde. Ele perde no dia que era um dia para ser de profunda alegria. Nascimento de um filho. Ele perde a companheira. E o que eu queria dizer para você é que no ambiente evangélico, e também lá no meu ambiente de trabalho, a gente coloca muitas fichas, a gente aposta muito alto na resposta romântica, na resposta amorosa para o problema da solidão. Eu costumo brincar que tem crente que acha que o casamento é tão importante, tão importante, tão importante, que ele imagina a Nova Jerusalém chegando e tocando a marcha nupcial. Claro que é uma brincadeira aqui. E é claro que existe uma questão da noiva encontrando o noivo no escatom, é claro. Mas o fato é que, se a gente apostar todas as nossas fichas no relacionamento amoroso, no relacionamento romântico, no casamento, para lidar com o problema da solidão, nós estamos dizendo para a igreja, nós estamos dizendo para os nossos irmãos, que o destino daqueles que ainda estão solteiros é, nesse momento, só ter solidão. Daqueles que estão viúvos, só encontrar solidão. E para Jacó, 14 anos de solidão. E agora que você perdeu Raquel, mais solidão. Gente, casamento é importante. Nem todo mundo vai casar. E casamento não pode ser a resposta para o problema da solidão. Isso é uma resposta mundana, tá, gente? Isso é uma resposta mundana. Sabe onde eu encontrava essa resposta muitas vezes? No meu ambiente de trabalho. A pessoa era super solitária. São Paulo tem muito disso. Eu tenho certeza que aqui, sentados entre nós, e assistindo a IPPTV do outro lado, eu tenho certeza que há aqueles dentre nós que vieram para São Paulo por causa do trabalho, por causa do emprego, de uma oportunidade, por causa da faculdade, e então ficaram. E então, a exemplo dos meus colegas de trabalho, muitos deles, encontraram uma cara-metade. E dentro dos seus pequenos apartamentos, até porque estamos em São Paulo, pelo menos na fase inicial de carreira, não dá para ser muito diferente de um pequeno apartamento. E às vezes, com muitos anos de carreira, também não dá para ser muito diferente de um pequeno apartamento. E está tudo bem. Dentro dos seus pequenos apartamentos, encontram na sua cara-metade um único alívio, um único suspiro para dizer, poxa vida, no meio dessa loucura, eu não estou só. Essa era a resposta que eu encontrava no meu ambiente de trabalho. E é um dos motivos, não é o único, talvez nem o principal, mas é um dos motivos pelos quais o seu colega de trabalho, ou os seus colegas de trabalho, logo juntam os trapos, vão morar juntos, mesmo antes de casar. É uma ansiedade para cobrir um vazio de uma solidão
que só encontra resposta num relacionamento amoroso. Não é o único motivo, talvez nem seja o principal, mas certamente é um dos motivos pelos quais os seus colegas de trabalho, de faculdade, tão rapidamente querem eliminar as dores de cabeça que envolvem o matrimônio, mas tão logo querem estar debaixo do mesmo teto de outra pessoa. E é esse fenômeno absolutamente comum e frequente da cidade de São Paulo. Fomos morar junto. Se essa é a resposta, a gente condena os nossos solteiros na igreja a ficarem desesperados para casar logo. E tem outros motivos dentro de igreja que não me convém hoje expor, que a gente faz com que haja uma ansiedade para casar logo e de qualquer jeito e com qualquer um. Existe isso. Mas pior do que isso, a gente está dizendo para aqueles que serão celibatários, a gente está dizendo para aqueles que receberam o dom do celibato, que o dom do celibato é um dom da eterna solidão, o que não é verdade em absoluto. E nós estamos dizendo para os nossos viúvos e viúvas que solidão é o que os aguarda, enquanto eles não encontrarem um novo marido, uma nova esposa. E nós estamos dizendo para Jacó: Jacó, acabou. Acabou tua história com quem você amava. 14 anos de solidão. Nasceu José. Viveu um pouquinho aí da infância de José junto com a sua esposa, e depois, acabou. E então eu queria te dizer nessa noite, solteiro, casado, noivo, viúvo, viúva, divorciado, divorciada, eu queria dizer para você essa noite: não existe solidão que resista a reencontros. Presta atenção, não existe solidão que resista a reencontros. A história de Jacó é uma história de muitos desencontros e reencontros, alguns dos mais belos narrados no texto bíblico. Jacó se desencontra do seu próprio irmão Esaú, porque, a exemplo dos meus colegas de trabalho, Jacó viu sob os pés de Esaú um tapete muito bonito para ser puxado. E o que ele faz? Ele puxa mesmo. E ao puxar o tapete do próprio irmão, ficar com a bênção que seria do irmão, e a primogenitura que seria também do irmão, isso cria uma cisão, um cisma, uma separação, um desencontro. Um desencontro que, na iminência de se tornar um novo encontro, Jacó chega a pensar que, se eu encontrar de novo com essa pessoa, o que eu vou experimentar vai ser vingança. E tudo indicava que seria mesmo. Mas não tem solidão que resista a um reencontro de verdade. Quando a gente está se aproximando desse reencontro entre Jacó e Esaú, a gente vai esperando Claro, quem já conhece a história tem um spoiler, tem a história estragada antes, mas na medida em que a gente lê, a gente está esperando um acerto de contas. E Jacó vai se preparando para aquilo, mas quando ele encontra esse irmão, o que existe na verdade é um abraço, é um reencontro. Jacó também se desencontra com o seu filho querido. A gente leu aqui que Raquel tem o seu segundo filho, ela vai ter mais um menino. O primeiro menino é José. José é vendido pelos irmãos como escravo. E quando esses irmãos voltam para casa, eles dizem para Jacó assim: olha, o seu filho da sua esposa querida, que já morreu, morreu também.
Então a grande companheira ele perdeu, e o filho amado dessa grande companheira perdeu também. Mais tarde, no mesmo livro, a gente descobre que esse pai se reencontra com esse filho perdido. E o que eu queria te dizer é que no momento de solidão que você passa, ou talvez no momento de solidão que alguém que você conhece passa, é possível que haja profundas chagas, profundas feridas, de alguém que puxou o tapete de alguém. Talvez alguém tenha puxado o seu tapete, talvez você tenha puxado o tapete de alguém. Os irmãos de José puxaram o tapete de José, e nisso não mediram consequências, até mesmo para dizer para o próprio pai que o filho favorito tinha morrido. Olha o tamanho da ferida, olha o tamanho da chaga, olha a profundidade da dor que está envolvida aqui. Talvez Deus esteja te convidando nessa noite para proporcionar a alguém um profundo reencontro que passa por cima de feridas que você considerava incuráveis. Incuráveis. Ficaram lá no passado. Às vezes o pregador pega no pé de quem está no celular, né? Se você usar o seu celular agora para procurar o contato e se lembrar de mandar uma mensagenzinha, pode ser no WhatsApp, eu não vou achar ruim. A pessoa que puxou o teu tapete talvez esteja profundamente solitária, que ela encontre graça na sua mensagem de perdão, sem mesmo que ela tenha pedido perdão a você. Talvez seja hoje a noite de dizer o seguinte: Pai, você nem sabe que você me machucou, e eu não quero escrever isso para jogar nada na sua cara, mas eu quero te dizer que você está perdoado. Faz tanto tempo que a gente não se fala, mas Deus me disse que eu preciso de um reencontro. Talvez a mensagem seja diferente, mais fácil, mais difícil, não sei. Estamos falando de profundas feridas, feridas financeiras, primogenitura, feridas espirituais, bênção, feridas da ordem familiar, que a gente não consegue calcular o tamanho da dor. Mentir a respeito da morte de um filho, pensa nisso. E no exemplo de perdão que a gente encontra no livro de Gênesis aqui. Talvez a sua mensagem seja de fato um pouco mais difícil, porque envolva dizer o seguinte: mana, irmã, eu sei que eu te machuquei, e eu não sei se você vai me perdoar, mas eu quero que você saiba que eu estou arrependido, que eu estou arrependida, e eu quero que você saiba que eu te amo. Não vou ficar bravo se você pegar o celular agora, para se lembrar que você tem que mandar essa mensagem essa noite, porque não existe solidão que resista a um reencontro. Talvez seja uma coisa leve. Aquele grande amigo que deixou de ser um grande amigo, por quê? Porque você morava em Araçatuba e agora você mora em São Paulo. Ele não vai sentir outra coisa que não será a alegria de ver a sua mensagem. Tem jogo do Palmeiras hoje. Não sei se é essa a mensagem que você vai mandar. Tem jogo do Tricolor amanhã. Lembrei de você. E talvez seja ele o solitário. E a solidão não vai resistir a um bom reencontro. No período de pandemia que a gente viveu há pouco tempo atrás, teve muita gente pesquisando a respeito da distância, a respeito do isolamento,
gente de faculdade, gente de universidade, fazendo pesquisa séria a respeito de conexões e perda de conexões e restauração de conexões. E existem algumas dessas pesquisas que nos mostram que a pessoa que recebe a mensagem tem um pico de alegria maior do que aquela que envia. Então, se o que está te colocando uma barreira agora para mandar mensagem para alguém é você pensar o seguinte: poxa, mas faz tantos anos, eu vou passar um ridículo. É possível que você passe um ridículo, é um risco que você corre. Mas a probabilidade daquela pessoa receber aquilo com uma alegria e uma surpresa, você sabe disso, não precisa de pesquisa universitária para isso. Não precisa de pesquisa universitária, você sabe disso. Porque se você trouxer para a sua memória a última vez que alguém entrou em contato com você, alguém que você gostava, alguém por quem você tinha carinho, e fazia muito tempo que essa pessoa não entrava em contato, você recebeu aquela mensagem com alegria. Então, não precisa ficar inibido. O Espírito Santo de Deus pode te usar, porque o reencontro está a uma mensagem de distância, talvez um telefonema de distância, talvez a um abraço de distância, talvez a uma oração de distância. Meu amigo é ateu, e faz tanto tempo que eu não falo com ele. Escreve para ele assim: olha, eu sei que você não acredita nessas coisas, mas eu estou te mandando essa mensagem só para dizer que eu gosto muito de você e que eu tenho orado por você. Pode escrever. Não, eu tenho amigo ateu pra caramba. E aí você vai dizer: péssimo evangelista, hein? Nenhum deles reclama porque eu digo que eu oro por eles. Vocês podem me achar meio maluco. Nenhum deles reclama. Por quê? E nem quando eu digo que eu estou orando por eles. E para ser muito sincero, sabendo disso, eu só sou humilhado pelo Espírito de Deus, porque eu me recordo que eu faço isso muito menos do que eu poderia e do que eu deveria. Não existe solidão que resista a um reencontro. Agora, se não existe solidão que resista a um reencontro, não existe também solidão que resista ao verdadeiro afeto, não existe solidão que resista à afeição, à verdadeira demonstração de carinho, à verdadeira demonstração de amor. Jacó aqui está prestes a se tornar um solitário. A grande verdade é essa. Ele está prestes a experimentar a maior solidão da vida dele. E diante desse episódio, em que está nascendo uma criança, mas ele está perdendo o grande amor da vida dele, ele vê aquela mulher, no seu último desespero, no seu último suspiro, chamar aquele filho, aquela criança, aquele menino, de Benoni. Benoni, Ben, no hebraico, filho. Benoni, filho da minha aflição, filho da minha angústia, filho da minha dor, se você quiser. Natural. É exatamente o que aquela criança representava para aquela mãe naquele momento. Aliás, para que você não pense tão mal assim de Raquel, Raquel dá maus exemplos ao longo do livro de Gênesis, mas esse aqui, em culturas tradicionais, até hoje, é comum que o nome da criança represente o momento que está sendo vivido ali no parto. É comum. Ou perto do nascimento. Se vai em culturas mais tradicionais, quando tem uma grande tragédia, as crianças que nasceram no ano daquela tragédia, muitas vezes carregam nomes relacionados à tragédia, isso até hoje. Raquel está fazendo aquilo que a cultura dita: filho da minha angústia, filho da minha aflição. E Jacó, com profunda afeição por aquela mulher, mas também profunda afeição por aquela criança, que vai respirar pela primeira vez, ele não deixa. Ele não deixa essa criança crescer
com o nome registrado da sua própria solidão por crescer sem uma mãe. Crescer sem uma mãe já é suficientemente duro. Ter isso registrado no seu próprio nome, talvez, quem sabe, com um complexo de culpa. Olha, foi porque você nasceu que a minha esposa amada morreu. Aí é cruel demais. Jacó pisou muito na bola, mas aqui Jacó é pura graça de Deus. E a graça de Deus que encontra a solidão, e a solidão que é resolvida pelo Espírito Santo, a solidão que é resolvida pela graça de Deus, faz as suas vias para encontrar a história de Jacó por meio do afeto, da afeição e do amor. Não existe solidão que resista à afeição. Não existe solidão que resista a um verdadeiro afeto, a uma demonstração genuína de carinho. Jacó se recusa a dizer: Benoni, filho da minha angústia, filho da minha aflição. Jacó olha para aquela criança e diz: Ben Yad Min, filho da minha mão direita. Benjamim, filho do meu braço direito. Presbiterianamente falando, aqui estamos entre presbiterianos, quando recebemos um novo membro na comunidade, a gente geralmente diz o seguinte: comunidade, estenda a sua mão direita, a sua destra de companhia, como representação, como símbolo de que esse homem e essa mulher que estão sendo recebidos agora na igreja serão acompanhados pela igreja. Levante a sua mão direita e ofereça a sua destra de companhia, o seu braço direito. Simbolicamente, o que aquilo está representando: Ben Yad Min, filho da minha mão direita, é filho da minha melhor companhia, filho da minha melhor companheira, filho daquela que compartilhou comigo as maiores alegrias, filho daquela que eu amei profundamente, como nenhuma outra pessoa. Filho da minha melhor companhia, filho da minha maior companheira. Por isso, se você for no famoso Google e digitar nomes bíblicos para dar para o meu filho, e você encontrar talvez Benjamim, uma das possibilidades de tradução que você encontre para a palavra Benjamim seja filho da alegria. Não é diretamente filho da alegria. Filho da alegria é a metáfora, para a qual literalmente Ben Yad Min significa filho da minha destra de companhia, da minha mão direita, aquela que me ajuda a fazer tudo o que eu faço no meu dia a dia, aquela com quem eu compartilho tudo aquilo que é bom. Afeto passado por Raquel, afeto futuro por Benjamim. E numa riqueza literária que só o Espírito Santo pode inspirar, o que acontece com a vida de Jacó é que muita coisa dura vem pela frente. A gente acabou de dizer, os filhos mais velhos vendem José, o irmão de Benjamim, como escravo. Jacó então, diante da notícia, José morreu, não tinha morrido, mas José morreu, o que me sobrou? Sobrou o filho da minha melhor companheira. E Benjamim então se torna aquilo que o seu próprio nome diz: um companheiro ímpar, para aquele pai que perdeu a esposa, para aquele pai que perdeu um filho. Mais tarde, nessa mesma história, quando José, que tinha sido vendido como escravo, se torna governador do Egito, José manda chamar quem? Benjamim. Porque era Benjamim, também de José, o maior companheiro, a maior companhia. Essa história é bonita pra caramba, meu. Era para ser o símbolo da solidão. O afeto, o amor, o carinho, a afeição transformam o símbolo da solidão no melhor companheiro de todo o livro de Gênesis. Uau!
Os irmãos que venderam José chegam a José dizendo: José, a gente precisa de ajuda, você é o governador do Egito. Quer dizer, eles não sabem que é José, José reconhece eles não sabem que é José. O governador do Egito, a gente precisa de ajuda, não temos comida. E ele diz: vocês não trouxeram o mais novo, né? Sabe o que eles dizem em resposta? Governador, se a gente trouxer o mais novo, o nosso pai vai morrer. Ele já perdeu o filho mais velho que ele tanto amava. Jacó estava destinado a ser um solitário. Ele encontra companhia em quem? No filho que ele abençoou, mudando o destino dele, não permitindo, porque ele se recusa a dizer: Benoni, filho da minha angústia, filho da minha aflição. Benjamim, Ben Yadmin, filho da minha melhor companheira, filho da minha companhia. Benjamim, de fato, se torna essa companhia para Jacó. O afeto e a afeição, eles fazem mais do que o reencontro. O reencontro, ele é importante, e ele é um mero reencontro. E não há solidão que resista ao reencontro. Agora, o afeto, a afeição, o carinho, a demonstração legítima de amor, essa transforma ambientes solitários e ambientes de trevas, ambientes que gritam solidão, em ambientes restauradores de relacionamentos, em ambientes de profunda companhia. Quer colher companhia? Semeie carinho, semeie afeto. Não há solidão que resista a um bom reencontro. Não há solidão que resista à afeição. E não há solidão, por fim, que resista a encontros e reencontros de afetos e afeições com Cristo Jesus. E eu quero explicar para que isso seja muito concreto na sua vida, tangível, prático, para que não seja uma mera frase de efeito abstrata, conceitual ou teológica. Não há solidão que resista ao encontro com Jesus e o seu afeto e a sua afeição. Nessa história, na história de Jesus, eu e você, todos nós, somos Benoni. Todos nós somos filhos da aflição. Nós só somos chamados filhos por causa da angústia, por causa de cravos, por causa de coroa de espinhos, por causa de um madeiro, por causa de uma sexta-feira tenebrosa que a gente trouxe à memória há tão pouco tempo. A todos nós cabe a história de sermos Benoni, filhos de uma grande aflição. Da grande aflição na história, todos nós somos Benoni. Deus se recusa a parar a tua história, a minha história por aí. Somos, sim, pelos pecados que cometemos, pelas nossas limitações, somos sim filhos da aflição. Há um terceiro dia de um Cristo ressurreto. Há uma boa notícia. Existe um evangelho que cobre os meus pecados, que cobre os seus pecados, e assim Deus te chama para perto.
E onde se esperava vingança no encontro, ele diz: vem para cá, para um reencontro comigo, porque por um milagre, pela minha graça, você é filho do meu melhor companheiro. Vejam, esse é o meu filho, no qual eu tenho prazer. Contemplem, eis meu filho, no qual eu me aprazo. Meu maior companheiro. Vocês são filhos do sacrifício do meu maior companheiro. Vocês são filhos do filho no qual eu me alegro. Vocês são filhos do sacrifício da minha maior alegria. Vocês são Benjamim. E o grande milagre dessa história é que nós que provocamos a aflição, que nós que provocamos a angústia, o grande milagre dessa história é que nós, que temos tantos pecados, pecados inclusive que nós ainda não conhecemos e Deus já conhece, e mesmo assim nos ama. Eu nem sei qual pecado eu ainda vou cometer, Deus já sabe, ainda assim me ama. O grande milagre é que nós, que provocamos a dor, que provocamos a angústia, arrependidos do pecado, debaixo de um reencontro da graça, no qual Deus não permite que sejamos chamados de Benoni, e que nos chama de Benjamim, nós, eu e você, somos convidados a promover outros reencontros. Há uma mensagem de distância, há um telefonema de distância, há um abraço de distância, reencontros nos quais Deus promove outros milagres, em que outros Benones são chamados de Benjamim, filhos da alegria, filhos do braço direito, filhos daquele que se assenta à destra do Pai. E se isso está bagunçando a tua cristologia, não, eu não estou dizendo para você chamar Cristo de Pai, Ele continua a segunda pessoa da Trindade, mas nós só somos filhos adotivos, porque esse filho, maior companheiro, se entregou numa cruz, e venceu a solidão, subiu aos céus, e deixou para você um companheiro, que faz de você e de mim, companheiros de tantos outros. No seu trabalho, quando existe solidão, você é o companheiro. Na sua casa, onde existe solidão, você é a companheira, você é o companheiro. Seus filhos que talvez estejam tão longe, Deus está te chamando, te capacitando, para oferecer a mão de companhia mais uma vez. Tantas vezes você já ofereceu, eu sei. É o Espírito Santo, o seu companheiro, que te dá poder para que o mundo encontre companhia num universo de solidão. Uma mensagem de distância, um telefonema de distância, um abraço de distância, uma oração de distância. É muito mais perto do que parece quando a gente olha para os traumas e para o passado, não é? É muito mais perto. E é assim que eu queria convidar você a orar comigo, por essa proximidade que Deus promete. Se você puder baixar a sua cabeça. Pai amado, a gente te agradece, Deus, porque o Senhor se fez próximo, encarnou, viveu,
Te agradecemos porque podemos conhecê-lo. E assim, Deus, clamamos pelo poder do Teu Santo Espírito, para que, acompanhados por Ele, sejamos destra de companhia, melhores companheiros de alguém, companheiros de luta, de dor, de alegrias, de vitórias. Pai amado, nos ensina a termos alegria com a conquista dos outros, para que essas conquistas não sejam solitárias, mas cheias de gente para festejar junto. Pai amado, nos ensina a perder o medo da dor, para que a dor do outro não seja num quarto escuro, cheio de agonia, mas uma dor compartilhada. Que assim, Deus, a cidade de São Paulo conheça milhares de novos companheiros, para que a gente seja conhecido como igreja que faz dessa cidade de solitários uma cidade acolhedora, para que essa cidade seja conhecida, talvez como é conhecida Minas Gerais, do trem bom e do cafezinho, o que é um cafezinho perto do Espírito Santo de Deus. Talvez para que a gente seja conhecido pelo sorriso e pela alegria de um bom baiano, o que é a alegria de uma cultura perto da alegria que Jesus proporciona. Pai amado, faz com que sejamos, porque somos companheiros, percebidos como foi a igreja em Jerusalém, ganhando a simpatia do povo, falando a verdade, verdade dolorida, que muitas vezes nos traz perseguição, mas sempre simpática, sempre acolhedora, sempre amorosa, sempre cheia de afeto. Que essa seja a igreja de São Paulo, que essa seja a igreja presbiteriana em Pinheiros, que essa seja a igreja evangélica do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui em São Paulo, no Brasil, até os confins da terra, até que retorne o nosso Senhor Jesus Cristo, que prometeu ser um companheiro, habitando no meio de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.